Sejam todos bem-vindos. Olá, Néia, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz. Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa transmissão, Senhor. Tu és bem-vindo nessa live, toma o controle, toma a direção. Toca, Senhor, nos lábios da Tua filha, Néia, Senhor, para que ela possa entregar com autoridade e temor aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela. Que a Tua palavra encontre solo fértil para que prospere, para que frutifique em nossa vida, Pai. Não permita que a semente lançada seja roubada por aves peçonhentas, mas que ela encontre crescimento, Pai. Abra os nossos ouvidos, abra nossos olhos, abra, Senhor, o nosso entendimento para que a Tua palavra possa ser recebida, Senhor, em nome de Jesus. Consagramos a Ti essa conexão, Tu és bem-vindo. Amém. Amém. Então, eu quero começar com uma pergunta, que eu gosto de fazer algumas perguntas, né? Vocês estão me ouvindo bem? Para mim está um pouquinho baixo, tá? Mas eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. E enquanto eu me preparava em adoração para estar aqui com vocês, eu estava pensando num tema, né, para falar de Atos 14, porque o título é Paulo e Barnabé em Icônio. E a gente está falando de duas pessoas e uma geografia, né? E a pergunta que veio muito forte no meu coração é: quem nós somos na geografia que a gente está, né? Porque hoje essa palavra, de uma forma bem resumida, ela tem algumas palavras-chave que a gente vai estar caminhando nela. Essa é uma palavra que ela fala de um lugar e de pessoas que foram chamadas para fazer a obra do Senhor, que falam com ousadia, fala de caminhar juntos, fala também, de uma certa forma, de rebelião, e fala sobre o quanto o movimento, né, de transformação que Cristo tem na nossa vida gera, né, divisão por muitas vezes e discórdia também. Vai falar também da importância de discernimento, vai falar de cura, vai falar de idolatria, mas também vai falar de humildade, de conversão e de testemunho. E até foi assim engraçado, porque eu estava até falando hoje com a Cris, e ela usou uma palavra que eu falei, uau, né? Mais uma vez, Deus aí, o Espírito Santo, realmente confirmando aquilo que Ele tem, né, para falar para nós hoje. Então, eu queria colocar vocês, assim como eu sou visual, um contexto, do que a gente vai falar um pouquinho. Tenho aqui as minhas anotações, depois eu posso compartilhar com vocês. Então, um lugar e quem nós somos. Então, a gente está falando, essa palavra está levando a gente para uma geografia, um lugar onde vai ser construído uma igreja, né? A gente não está falando de placas de igreja, mas a gente está falando que o testemunho, a verdade que Paulo e Barnabé carregam vai fazer com que pessoas aceitem Jesus e que realmente façam parte dessa igreja. Fazer parte é o quê? É viver, é propagar, é glorificar o Senhor, é viver neste caminho. É um lugar onde vai ter milagres, mas é um lugar onde também vai haver uma divisão e onde vai haver perseguição. E depois disso a gente vem para a palavra juntos, porque ali no primeiro versículo ele fala: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos. Então, a gente não pode fazer a obra do Senhor sozinho. Então, por exemplo, a gente está aqui agora, mais ou menos 13 pessoas nessa sala, não fazia sentido eu estar aqui sozinha, né, para falar, porque não tem como fazer a igreja do Senhor, não tem como testemunhar a graça que está sendo feita sem que seja mais de um. Então, a importância de ser juntos. E quando Deus une pessoas,
onipropósitos, aqui no caso de Paulo e Barnabé, multidões creram em Jesus. Uau! Então a gente vem aqui para aquela pergunta novamente: quem nós somos na geografia onde nós estamos, né? Será que a gente não está falando de multidões, a gente está falando de quem Deus coloca na nossa frente? Será que a gente está falando de Cristo? Será que a gente está sendo um testemunho vivo? E aí aqui tem alguns pontos que eu quero trazer para vocês. Onde se levanta uma igreja firmada, né, sempre o inimigo vai se levantar. E é o que justamente essa palavra vai falar para nós hoje. E ela continua aqui. Agora eu vou ler com vocês, se vocês quiserem acompanhar junto comigo. Então, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos, então, destaque essa palavra juntos, na sinagoga judaica, e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então, a gente está falando aqui que eles falaram de um modo, então, ou seja, eles eram tão apaixonados por Jesus, eles eram tão apaixonados pelo Evangelho, que eles viviam aquilo e transmitiam como verdade. E aqui a gente vem seguindo. Mas os judeus não tinham crido, mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então, aqui já no primeiro ponto a gente já tem, uau, a verdade que a gente carrega vai incomodar aqueles que não estão abertos, que estão cativos muitas vezes e que não vão aceitar a Cristo. Então, a gente tem que estar preparado para isso, que nem todo mundo vai se agradar com aquilo que a gente carrega. E o principal, entretanto, Paulo e Barnabé ficaram muito tempo. Então, quando a palavra fala que eles ficaram muito tempo em Icônio, falando ousadamente do Senhor. Daí que eu tenho mais uma pergunta. Será que a gente está sendo ousado? Será que a gente está tendo coragem de levantar a bandeira de Cristo? Será que a gente está tendo verdade naquilo que a gente está falando? Porque Paulo e Barnabé falaram de tal modo, de uma forma tão ousada, que judeus e gregos se converteram. Então, o qual confirmavam a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Então, aqui, eu quero falar um pouquinho sobre, a gente está falando, então, até aqui, de duas pessoas que amavam Cristo de uma tal forma que falaram com ousadia. Mas daí Deus me fez pensar assim, tá, mas quais são as características, né? Vamos falar aí de perfil, de personalidade. Então eu fui estudar um pouquinho. Então Paulo era aquela pessoa forte, líder, determinado, focado, proativo, objetivo e assertivo. E Barnabé, ele era chamado de filho da consolação. Ele tinha bondade, ele tinha encorajamento, ele tinha fé. Então, aqui é o primeiro ponto que Deus falou muito forte comigo. A gente sempre vai precisar de um Barnabé na nossa vida para nos encorajar a dar um próximo passo, para nos encorajar realmente a ir para o lugar onde Deus quer que a gente esteja. E a gente também precisa ter um Paulo que seja audacioso e que tenha influência para, mesmo vendo a rebelião, mesmo vendo pessoas querendo ir contra ele, se manterem firmes no propósito do Senhor. Então, eu tenho mais uma pergunta aqui. Quem nós estamos sendo nesse ponto? A gente está sendo Paulo ou a gente está sendo Barnabé? Quem é o Paulo da nossa vida? Quem é o Barnabé da nossa vida? E outro ponto, será que a gente não está sendo nenhum desses dois? Será que a gente está sendo aquele judeu ou aquele grego que, mesmo vendo os sinais e as maravilhas, a gente não está aceitando Cristo da forma que ele está fazendo? Então, por isso dessa pergunta, quem é você na geografia em que você está? Então, continuando aqui, né, depois de fazer sinais e prodígios,
eu destaquei muito forte aqui, mas o povo da cidade se dividiu. O por isso de quem nós somos. Nós somos aqueles que vão aceitar a Cristo, vão caminhar com Ele, vamos aprender a ser apaixonados por Ele, ou nós vamos ser aquela igreja que vai perseguir. Então, surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Então, Deus fala muito forte comigo nessa palavra assim de perseguição, porque a gente é muito literal. Quando a gente pensa de perseguição por amar a Cristo, a gente pensa muito assim no Oriente Médio, né, que tem pessoas, né, que são perseguidas, que são mortas, né, por amar a Cristo. Mas será que a gente está esquecendo no nosso dia a dia, né, que eu aprendi recentemente que a gente luta, né, contra uma tríade, né, contra o inimigo, contra a nossa vontade e contra o mundo. E principalmente no mundo vai se levantar, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós cremos no Senhor, nós amamos o Senhor. E o mundo vai muitas vezes nos julgar, nos apedrejar, vai nos criticar, vai nos chamar de chatos, de religiosos, mas se a gente não se manter firme, a gente não vai conseguir fazer aquilo que Deus está nos chamando para ser e para fazer. Então, quando Paulo e Barnabé souberam disso, eles fugiram para Lístra e Derbe, cidade da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Então, não importa se pessoas vão querer te maltratar, não importa se pessoas vão querer te apedrejar, o que importa é que Deus vai te avisar e Ele vai te mandar para um outro lugar, mas não para você ficar escondido, para você continuar propagando o Evangelho, porque esse é o nosso chamado, sermos testemunhas de tudo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida e tudo aquilo que Ele fez e que Ele ainda vai fazer. Então, aí a gente vem aqui, né, e daí eu acabei anotando aqui, que Deus avisa e guarda os seus. Então a gente não pode temer. Se você aceitou a Cristo, você é da igreja dele, não tem mais como temer rebelião ou temer uma pedrinha que talvez venha contra ti. Desde que, às vezes, a gente vai ter dor, mas o nome do Senhor tem que ser exaltado e glorificado, tanto na nossa dor quanto na nossa alegria. E eu acho que esse é o ponto mais difícil, né? Glorificar o Senhor na nossa dor. Na alegria é fácil, porque a alegria, ela até massageia o nosso ego e a nossa carne. Mas na tristeza, na provação, isso é muito difícil. Então, continuando aqui no versículo 8, ele vai falar da cura de um paralítico em Listra. Em Listra costumava estar sentado certo homem. Ele era aleijado, paralítico, desde o nascimento. Então, ou seja, aqui um parênteses, tem coisas que nos paralisam que vêm desde pequeno e que nunca tinha conseguido andar. Então, tem, tá, às vezes, situações, áreas na tua vida, na minha vida, que não avançam, mas vai chegar um momento, igual desse homem aqui, continuando, que esse homem ouviu Paulo falar. E quando Paulo falou, nele fixou os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. Esse é um ponto muito importante, por isso que o Espírito Santo colocou para mim como palavra-chave sobre discernimento. Paulo aqui viu que tinha um homem que tinha uma deficiência física ou uma área paralisada, mas aquele homem, quando falou de Cristo, quando ouviu Paulo falar de Cristo, ele viu que naquele homem tinha fé. Então, a gente tem que saber quem são as pessoas que têm fé, porque tem muitas pessoas que vão chegar para a gente e vão falar assim, ora por mim, ora por isso, ora por aquilo, tu é, né, porque as pessoas começam a ver a gente com uma certa, né, notoriedade, porque a gente busca, eles começam a ver que a gente mudou, mas assim, se a pessoa não tiver fé,
ela não vai ser curada, porque é Cristo que cura. Então, aqui, a gente também tem que entender que a gente tem que pedir por discernimento, para saber por quem a gente vai lutar e por quem a gente não vai lutar. E aqui Paulo teve isso, porque ele falou, continua aqui, Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. E disse a ele em voz alta, levante-se direito sobre os pés. E o homem saltou e começou a andar. Então, foi a fé em Cristo que curou ele. E será que a gente está tendo esse discernimento para saber onde a gente tem que ir, onde a gente não tem que ir, por quem a gente tem que orar, por qual situação que a gente tem que batalhar ou não para falar o nome do Senhor? Tem que ser pessoas que tenham fé, porque sem fé não tem cura. Então, quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. Por isso que aqui eu trouxe essa palavra de idolatria. Tem muitas vezes que quando a gente começa a caminhar com o Senhor, quando Deus começa a forjar a gente, quando a gente começa a ter esse discernimento, a gente orar e as coisas acontecerem, que tem uma língua muito tênue. O perigo que o pastor Fernando falou no último devocional sobre a gente ser enaltecido, ao invés do nome do Senhor ser glorificado. Por isso que eu trouxe aqui a palavra idolatria como um ponto-chave. Então veio aqui, continuando, a Barnabé chamaram de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs aos Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, um ponto de atenção aqui que Deus nos trata é, até aqui, existe um lugar, uma igreja a ser levantada, Deus precisa de pessoa, precisa de mais de Paulo, mais Barnabé, precisa de pessoas que amam Ele, que falam ousadamente, e que, quando Ele fizer feitos e maravilhas através de nós, porque nós só somos um canal, que o nome dele seja glorificado, e que a gente não caia em tentação. Então, aqui, cada um que está aqui, a gente já está num outro nível, a gente já está num ponto, entendeu, onde Deus está querendo dizer, ei, não é você, sou eu através de você, e o meu nome tem que ser glorificado, e a gente tem que dizer glória a Deus para tudo isso que está sendo feito. Por isso que a Cris começou essa ministração falando assim, que seja Cristo através da Neia. E a gente tem que sempre glorificar o Senhor. E esse é um ponto que a gente tem que anotar para que o Espírito Santo sempre nos lembre, porque aqui o orgulho é muito forte de se manifestar, muito forte. Então, para que a gente entenda isso, continuando aqui. E eles falam sobre conversão. Então, tudo aqui está falando aceitar Jesus Cristo, se converter verdadeiramente, se arrepender verdadeiramente, ter prazer e amor de caminhar sobre o Evangelho e, principalmente, saber quem é Deus, né? Ele fala, quem é Deus? É o Deus vivo, né? Ele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há. Então, se a gente está aqui hoje, nessa noite, foi porque Deus permitiu, foi porque Deus separou este tempo para que o nome dele seja glorificado. E isso aqui é um ponto que, no meu processo de libertação, aqui, foi um dos pontos que mais pegou, porque por muitas vezes parecia eu. Então, por isso que eu trago aqui para vocês, porque isso o Espírito Santo falou por mim, a gente tem que vigiar nesse ponto. Então, continuando aqui a palavra, contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu
estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhe oferecer sacrifício. Ou seja, mesmo assim, na Bíblia também vai falar que a gente tem que dar honra a quem merece honra. Mas, assim, a gente precisa entender de uma vez por toda que mesmo que continue, porque aqui eles falaram, mesmo Deus dando fartura, alegria, mesmo Deus continuando fazendo feito, mesmo eles falando, mesmo eles rasgando, mesmo eles glorificando a Deus sobre isso, o povo ainda continuou querendo enaltecer eles. Então, por isso da importância de a gente se manter humilde, por isso que eu coloquei essa palavra também como um ponto-chave. E aqui vem, né, um ponto assim que Paulo é apedrejado. Entretanto, chegaram os judeus de Antíqua e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Gente, essa é a vida do cristão. Um dia, multidões vão querer te idolatrar, e você tem que se posicionar quem você é. Então, é como se Deus falasse assim: eu estou fazendo grandes feitos através da tua vida, eu estou te provando para ver se o meu nome vai ser glorificado e se você realmente está pronto para isso e se manter íntegro naquilo que eu estou te desenvolvendo, naquilo que eu estou te forjando, e para saber se você realmente está disposto a ser apedrejado por mim. Porque, por isso da pergunta, quem é você na geografia onde Deus quer construir a igreja dele, fazer a obra dele, porque a igreja é obra. Então, e olha o quão é maravilhoso, porque Paulo foi apedrejado. E o que é ser apedrejado no tempos de hoje? É por muitas vezes você ser humilhado dentro da sua casa, por muitas vezes você não ser reconhecido no seu ambiente de trabalho, por muitas vezes você ter que se calar em situações, por muitas vezes você se sentir discriminado, humilhado. Isso é ser apedrejado nos tempos de hoje. Só que o que Deus quer nos mostrar aqui, quando há fé, mesmo que as pessoas nos deem como mortos, às vezes talvez você esteja aí dentro da caverna, talvez ninguém esteja te vendo, e lá fora essas multidões que estão te atacando, que estão dizendo que você não está mudando, que estão dizendo, agora que virou crente, virou santo, talvez as pessoas não estão vendo, eles estão achando que você morreu. Mas no fundo, Deus vai te levantar e vai dizer que há vida. E vai te levantar não para você ficar dentro de casa parado com medo, vai te movimentar para que a obra continue. Porque quanto mais você é forjado, mais você cresce espiritualmente. E continuando aqui, né, a volta para Antíqua da Síria. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, olha só, então, multidões, a gente está falando de pessoas que têm coragem para apanhar, para falar de Cristo e continuar caminhando para mover multidões para o Senhor, porque fala aqui, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra e Icônio e Antíqua, fortalecendo o ânimo dos discípulos e exortando-os e permanecendo firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Uau! O que Deus está querendo dizer aqui? Vai chegar o tempo que Deus vai te levar a lugares que você vai falar do Senhor, você vai converter multidões, mas você também vai ter que levantar discípulos e cuidar de discípulos para que mesmo quando você não esteja, a obra do Senhor não pare. E que a gente tenha ânimo, porque não é sobre aqui, é sobre a eternidade, é sobre a gente manter a nossa salvação. Porque eu acho que o principal desafio na nossa caminhada com Cristo é a gente se manter salvo, porque vai chegando um certo ponto, um certo nível,
eu vou no culto todos os eu vou no culto na quinta, no domingo eu sirvo, eu vou para retiro, eu faço devocional. A gente fica com uma certa falta de segurança, um senso de segurança que não é verdade. Porque aqui ele fala, fortalecendo o ânimo dos discípulos e exaltando-nos e permanecendo firme na fé, permanecendo firme na fé, vigiando, se arrependendo, continuando esse movimento de forja e de desenvolvimento com o Senhor. Porque através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. É sobre salvação. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, não existe caminho sem oração, sem jejum, sem consagração. Se você não jejua, se você não tem prática de jejuar, de orar, de ler a palavra, ei, a gente está no início do ano, e esse é o tempo de você se posicionar. Peça para Deus, para Ele te dar um discernimento, te dar uma forma de orar diferente. A palavra-chave é ousadia. Não tem como continuar da forma como a gente era no passado, porque as tribulações vão continuar vindo, as provações vão continuar vindo, muitos vão se levantar contra nós e contra aquilo que Deus quer fazer através de nós. E se a gente não for ousado, se a gente não estiver conectado com o Senhor, tenha ânimo e fé. Por isso que a gente está aqui nesse movimento hoje, para que a gente tenha ânimo, para que a gente tenha fé, para que a gente se apoie uns nos outros, para que aqui a gente possa ser o Paulo de um ou o Barnabé de outro. E continuando aqui na palavra, atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para a Itália, e dali navegaram para Antíqua, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinha terminado. Quando chegaram a Antíqua, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinham aberto os gentios à porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Por isso que eu terminei a palavra-chave como testemunho. Então, tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa caminhada, todos os ministérios, todo o movimento, cada pessoa, tudo depois vai chegar o tempo que o Senhor quer que a gente testemunhe a nossa perseverança aqui. Eles não foram testemunhar a cura do aleijado, que andou, que caminhou. Não foi sobre os feitos, foi como eles permaneceram firmes na fé. Foi como eles se manteram posicionados, né? Deus havia feito com eles o que tinha, e Deus havia feito com eles, e o que tinha aberto aos gentios a porta da fé. Então, nós estamos sendo chamados para abrir portas da fé. Você está preparado para abrir essa porta dessa fé? Para ser Barnabé e para ser Paulo dentro da nossa igreja, sendo igreja onde quer que você for? Você está preparado para isso? Então, foi isso que Cristo falou para mim. Então, ousadia, juntos. A gente está preparado por muitas vezes lutar contra rebelião, lutar contra divisão, muitas vezes divisão até na nossa casa, divisão na nossa casa, de crenças, de desenvolvimento, do que a gente tem que fazer ou não, de que a gente tem que clamar todos os dias por discernimento, de que sim haverá cura, de que sim a gente está lutando contra a idolatria, e que a gente tem que se manter humildes e entender que nós temos que ser a voz que clama no deserto por arrependimento e anunciar a vinda de Cristo. Então, era isso que o Espírito Santo tinha falado comigo, né? E eu espero que tenha falado com vocês também, nesse exato momento, né? Então, volta aí. Quem é o teu Barnabé? Quem é, quem é o teu Paulo? Né? Quem sabe, ó, desafio vocês a mandar uma mensagem, né, para quem é o teu Paulo e quem é o teu Barnabé, e que vocês reflitam,
né? Quem são vocês? Se você é Paulo, Barnabé, ou se você é o povo que está em rebelião? E é difícil, tá? É difícil, talvez, Deus chegar e te mostrar que você não seja Paulo nem Barnabé e que talvez você esteja em rebelião contra aquilo que Deus quer fazer na igreja dele, contra os grandes feitos que ele tem para fazer. Então, gente, era isso que eu tinha para hoje. Eu não, né, Senhor? Através de mim. Glória a Deus. Passa a palavra aí, Flávio, Cris. A Cris teve que sair, né, Ia? Mas você pode orar e encerrar. Tá bom. Paizinho amado, querido, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui nesta live, nesse exato momento. Eu oro, Senhor, intercessoriamente, ó Pai, para que aqui estejam Paulos e Barnabés, escolhidos homens com ousadia, homens tementes a Ti, Senhor, que onde quer que a planta dos pés de cada um for, Senhor, falem com ousadia e proclame o Teu Evangelho. Senhor, eu oro para que cada um aqui se mantenha firme na fé, mesmo que tenha que pisar em locais divididos, mesmo que o inimigo se levante, ó Pai, mas que o Senhor continue levando cada um que está aqui, ó Pai, a ser moldado pela Tua verdade, pelo Teu Evangelho, e que eles entendam, Senhor, que ser Paulo e Barnabé neste tempo, ó Pai, é sobre abrir a porta da fé, é sobre falar da conversão verdadeira e do arrependimento, Senhor. Eu clamo, Senhor, pelo Teu discernimento, pela Tua proteção sobre a vida de cada um aqui presente. Eu louvo o Senhor, ó Pai, por tudo que foi falado, por tudo que foi feito e por tudo que foi semeado no coração de cada um que aqui esteve. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.